Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 8 de maio, é antevéspera do Dia das Mães, parabéns a todas as mamães e a minha mãe também, especial, a Vilma César Paini. Eu sou Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil! Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias. Não se enganem com o fundo, porque hoje ele é muito especial. No bloco Entendendo a Política, vamos começar aí falando que não conseguiríamos falar de situações benéficas à sociedade seguidas falando de política. É bem complicado. São simplesmente falcatruas, desvio de dinheiro, desvio de finalidades. Essa galera se puxa inchada nos pés. E por que eu faço esse bloco aqui chamado Entendendo a Política? Eu acho que é mais um bloco tipo utilidade pública. Pois você tem que saber, tem que entender a importância do seu voto. E ontem nós falamos da viagem do presidente Lula da Silva e seus comandados, né? Ele não vai sozinho, aos Estados Unidos. Em uma visita normal de um chefe de Estado à Casa Branca, depois da reunião entre o presidente dos Estados Unidos e esse outro chefe de Estado, depois da reunião é de praxe os líderes se reunir lá no Salão Oval da Casa Branca e explicar o que ficou decidido nessa reunião. Falarem sobre as medidas que tomaram, uma situação que aconteceu. Então a conversa entre Donald Trump e Lula da Silva durou 3 horas. E ficou um pouco nebulosa, porque ninguém explicou muita coisa que eles falaram lá dentro. Alguns dos assuntos debatidos, claro, que foram as terras raras, o Lula quer vender, o Trump quer comprar. E outra coisa que com certeza estavam debatendo é sobre o crime organizado. Lula, em sua concepção, disse que foi uma reunião bem sucedida. Foi boa, teve bons princípios. Bom, vamos ver se renda frutos aqui para o Brasil. Seguindo nosso assunto político, não podemos deixar de falar do excelentíssimo senador Ciro Nogueira. Ele foi ministro-chefe do Gabinete Civil de Bolsonaro, mas não foi nessa época que ele fazia falcatrua. Não sei se já não fazia também, né? Porque quem nasce com espírito mau, a tendência de fazer essas coisas ruins é muito grande. Bom, não é nessa época que eu quero me referir nessa conversa, pois foram feitas buscas e apreensões. Agora ele está no Senado, né? Ele é senador, ele tem um poder grande de fazer leis. E ali é que começam as falcatruas. Se desenvolveram aí com o Banco Master, ele, em uma ação criminosa, ele ganhava até R$500 mil por mês. Sim, é muito menos do que o contrato da esposa de Alexandre Moraes, que, aliás, não foi bem esclarecido nessa grana que ela ganhou. E dentre os afazeres do ministro, em benefício do Banco Master, né, Ciro entrou com uma minuta, uma emenda constitucional, onde ele previa benefícios ao banco, onde Daniel Vorcaro já estava com intenções más. E ontem nós falamos, até entramos no assunto
sobre o Daniel Vorcaro. Sobre onde foram parar as filmagens do suicídio do sicário dele. Que sumiu? Ou vocês querem me convencer que um caso desses, dentro de um presídio, não tinha registro nenhum? Não foi filmado? Cara, eles estão filmando até a galera que tá tomando chimarrão. Claro que não pode, né? Mas eles estão multando a galera que tá tomando chimarrão ou vendo celular nas vias públicas. Em algumas BRs, né? Aí tu quer me convencer que não tinha nenhuma câmera ali pertinho ali para ver quem entrou na cela, quem não entrou. Até parece piada, né? Parece com aquelas imagens do Palácio dos Três Poderes, dos Palácios dos Três Poderes lá no dia 8 de janeiro, né? Que Dino sumiu com as imagens. E foi isso que levou o Dino a ser ministro do Supremo. Ou você acha que foi o Papai Noel? Eu ia dizer aí que ele nem tem os requisitos necessários para ser ministro, mas os dois requisitos fundamentais para se atuar no cargo é reputação ilibada. Já terminou, né? Nesse caso, poderíamos citar a compra dos respiradores por Dino quando ele era governador? Será? A segunda questão, e tão primordial como a primeira, é ter um saber jurídico notável. É um saber jurídico que seja acima da média. Notável. Não pode ser um saber jurídico mediano. Está escrito lá na Constituição. E pelo meu entendimento ele não tem. Pois precisaria ser um reitor, alguma pessoa que julgasse pelas ações, não politicamente. Seria algum reitor de universidade, alguma coisa assim, alguma coisa assim. Mas as qualificações para o ministro da Suprema Corte tem que ter alguns adjetivos. Pois é só manter o foco em ajudar as ideologias, em ajudar algum político quando ele necessita, e você vai lá e é um ministro do STF. Bom, hoje tendo apenas amigos, né? Tendo amigos políticos influentes, já basta aí para uma indicação do presidente para ser ministro da Suprema Corte do Brasil. Então, resumindo, Ciro, né? Ciro dava um apoiozinho ao Banco Master. E agora que pegou esse relator novo aí, do caso Banco Master, tá saindo cobras e lagartos debaixo dessas pedras. Pessoal, vamos deixar essa ideia aí para você amadurecer no final de semana. Pense bem nessas coisas. Pense bem se é assim o Brasil que você quer, se você não quer mudar ele. Vamos passar para o bloco esportivo. Deixa eu achar aqui a parte esportiva. Pessoal, foco no Internacional depois de erguer a taça da Recopa. Vai para a capital paranaense, Curitiba. Amanhã tem lá no Couto Pereira. Vai ter festa, né? A partir das 16 horas. Mas o desfalque será Thiago Maia e Paulinho. 2 desfalques aí complicados, né? A boa notícia é que Rafael Borré fica à disposição de Paulo Pesolano. E no mais, volta aí a equipe principal com todo o seu vigor.
E da parte gremista aí, que terá um confronto duríssimo no domingo, Dia das Mães, sim. É em Porto Alegre, né? A equipe vai enfrentar o Flamengo. Uma notícia que mexeu com os bastidores gremistas nessas últimas horas é a renovação de Gabriel Meck. A direção, depois de ver, né? Porque tu tem que ver e perceber. O jovem atleta de 18 anos, se destacando na equipe principal, resolveu encaminhar o atleta para a renovação. Agora, de contrato novo, né? Ele vai até 2031. Em relação à equipe, eles voltam à capital dos gaúchos, Porto Alegre, né? Depois de 3 duelos fora de casa, fora dos seus domínios. E nos últimos 3 confrontos que fizeram em casa, venceram todos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Flamengo aqui em Porto Alegre. E no Dia das Mães, né? Vai ser no Dia das Mães. Ontem, jogo da Libertadores envolvendo o time carioca, né? O Flamengo foi cancelado em razões de segurança. Bom, na segunda voltaremos aí com as repercussões dessas partidas aí do final de semana. Deixa eu te falar, a Natal Fitness é quem tem apoiado a gente no bloco esportivo. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, um baita apoio para o Jornal Últimas Notícias, a Natal Fitness tem nos dado. Voltando às nossas pautas, e que tal nós falarmos novamente do presidente da Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves? Ele autorizou mais um aditivo na construção da nova Casa dos Vereadores na capital do vinho. Sabia, como ele é presidente da Câmara, ele não precisa de aprovação de ninguém. Se ele quer comprar um móvel, ele bota na licitação e fazem a compra, né? Não precisam fazer aquela votação. E de acordo com o portal NB Notícias, que nos tem dado uma mão, Marcelo tem nos dado uma mão grande aí, o presidente da Câmara de Bento Gonçalves, o vereador Anderson Zanella, do PL, autorizou mais um aditivo de valor para as obras do Palácio Legislativo. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município nessa quarta-feira, ontem. E por meio de um termo de adiantamento, né? Número 15/2026, ligado à concorrência número 1/22. Então, pelo documento que diz aí que o contrato com a empresa Cidade Projetos e Construções, Eireli, foi reajustado em 15,92%, com acréscimo de R$ 169.795,27. Desses R$ 117.898 referem-se à aquisição de materiais e 51 mil para custos de mão de obra. Aumentou a mão de obra, né? A nova autorização amplia uma conta que já vinha crescendo nos últimos meses. Em março desse ano, um levantamento feito pelo NB Notícias apontava que a obra do novo prédio da Câmara de Vereadores já se aproximava dos 26 milhões de reais. 26 milhões de reais é muita grana. Somando aí a estrutura física, acabamentos, mobiliário e serviço externo.
Ó, veja bem, falando em imobiliário, deixa eu dizer uma coisa. Existia uma briga tão grande entre o Zanella e o antigo presidente da Câmara, que o antigo presidente da Câmara, ele disse que iam usar o mesmo mobiliário daí da Câmara Velha para pôr na Câmara Nova. E o Zanella, que brigava, que não queria que aumentasse a grana investido aqui na nova Câmara de Vereadores, ele brigava tanto que ele não queria investir mais nada. E olha o que aconteceu. A Zanella meteu o pé na jaca e investiu, né? Cara, é muito dinheiro. Só em 2025, segundo esse balanço atual, a gestão já havia autorizado, sabe quanto? 2025, Zanella na presidência. 5,7 milhões em aditivos e serviços complementares. Além disso, a conclusão do empreendimento passou a contar com o reforço direto da Prefeitura de Bento Gonçalves. No final do mês de abril, o Executivo remanejou 2 milhões para ajudar a financiar o Palácio Legislativo. O valor que se soma aos custos já assumidos pelo projeto, né? O Poder Público Municipal também cedeu uma sala comercial avaliada em 118 mil, que foi usada assim de forma prematura para amortizar as despesas de obras externas do complexo, especialmente a praça pública em frente ao prédio. Bom, com esse novo aditivo de 169 mil, 170 mil, a conta total do empreendimento avança ainda mais e, considerando os valores já divulgados, né, anteriormente, passa a ficar na marca dos 30 milhões. Essa estimativa decorre da soma entre os custos da obra já reportado em março e reforça 2 milhões vindos da Prefeitura. A permuta da sala comercial e o novo reajuste oficializado agora vai ser grande. O novo Palácio Legislativo tem uma previsão de entrega para junho. Segundo informações. Junho desse ano. Estamos em maio, mês que vem. Bom, segundo informações já divulgadas sobre o cronograma da obra, é essa a data. A sede também foi recentemente batizada pela Câmara com um nome, né? Tem que ter um nome, né? Palácio Presidente Ernesto Geisel. Parabéns à galera aí que deu essa ênfase para um cidadão bento gonçalvense que foi presidente da República, né? Após a aprovação em plenário, o novo reajuste vai reacender debate sobre o custo final da obra, que ainda tá. Bom, diz que vai ser o mês que vem. Tomara que sim, né? Mas esses custos se tornaram aí um dos temas mais sensíveis da política local nos últimos meses. A informação trazida ao nosso conhecimento foi através do portal do NB Notícias, tá? Vamos ao nosso bloco comercial da Harmony, e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, vamos falar de segurança pública. Porque os nossos patrocinadores, vocês já viram, né? Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Vamos falar de segurança
Precisamos de segurança na nossa cidade, né? Precisamos muito de segurança. A Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves efetuou a prisão de 2 homens, 2 traficantes, um de 24, outro de 29 anos. Tá meio escura a imagem, mas é assim mesmo. Tráfico de entorpecentes na madrugada de ontem, quinta-feira. A operação foi desencadeada no bairro Progresso, após o Centro de Operações receber denúncias sobre a comercialização de drogas em uma praça pública na localidade aí do Progresso, né? Então, os agentes da lei, ao chegarem ao ponto indicado, identificaram a dinâmica da dupla. Enquanto um dos homens realizava a entrega direta aos usuários, o outro ficava responsável por guardar o material ilícito dentro de um veículo estacionado nos arredores. Na abordagem foram apreendidas porções de maconha, já embaladas para venda, celulares, dinheiro em espécie, muita coisa, né? Os 2 envolvidos foram presos em flagrante, encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento. E a Guarda Civil reforça, né, que a colaboração da comunidade é fundamental para manter essa ordem, né? Número 153, disponível para denúncias e atividades suspeitas ao público. Deixa eu falar de novo o número 153, tá, pessoal? Não esqueça, 153, 153. E como imagem de fundo, olha aqui, ó, se referimos aí ao assunto mais relevante do dia, em relação a esse nicho, música. Hoje, exatamente hoje, completa 56 anos do lançamento do álbum dos Beatles, Let It Be. E Let It Be significa deixa estar. Deixa eu falar o que aconteceu com essa música. É que o Paul McCartney, quando ele era novinho, a mãe dele dizia pra ele, let it be, que seria, deixa pra lá, se alguma coisa te aborrece, deixa pra lá. E a mãe dele faleceu de câncer, quando ele era pequeno ainda, e um pouco antes de lançarem esse disco chamado Let It Be, que é deixa estar, deixa os problemas de lado, a mãe de Paul McCartney, Mary, apareceu para ele em um sonho. E foi ali que ele fez essa música Let It Be. E ela foi lançada exatamente hoje, dia 8 de maio de 1970. 56 anos exatamente. Essa foi a banda que contagiou uma geração inteira. O que ninguém sabia é que esse seria o último álbum do quarteto, né, dos Beatles. Que coisa, né? Coisa triste. E falando em despedida, nessa mesma data, em 2014, nos deixou Jair Rodrigues. Jair Rodrigues morreu dia 8 de maio de 2014. E em 2023, também nessa mesma data, morre a ovelha negra do rock brasileiro, Rita Lee. Então hoje é uma data meia negra, né, para a música, mas devemos nos espelhar no legado que esses artistas deixaram e lembrar das coisas que eles trouxeram de bom ao mundo. Então desejamos a todos um produtivo descanso, um final de semana repleto de alegrias. Parabéns a todas as mamães e nos encontraremos na segunda em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!